Boa tarde, senhores presidentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da turma, ministros Edson Fachin e Flávio Dino, ministro Alexandre de Moraes, a quem de pronto já cumprimento pelo trabalho, como sempre, vigoroso, célere e eficiente, para que chegássemos a esse julgamento, ministro Cristiano Zanin, e também pelo voto, senhoras e senhores advogados, advogadas, especialmente os que assomaram à tribuna, senhor vice-procurador-geral da República, todos os que nos assistem, familiares, de uma forma muito especial, cumprimento todos, tanto das vítimas quanto dos acusados, cumprimento a imprensa, que sempre nos segue com isso, traduz o que aqui fazemos para aqueles que se interessam pelos nossos julgamentos, todas as pessoas que acompanham. Continuamos, senhores presidentes, senhores ministros, num canto do Brasil sem encanto. Do gabinete do ódio, que tratamos no ano passado, ao escritório do crime. E a crimes quase que sem escritório, mais disseminados. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? Numa quinta-feira, 15 de março de 2018, o senhor ministro-presidente Edson Fachin, ministro Alexandre, haverão de se lembrar, ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin ainda não compunham esta casa. Eu estava na presidência do Supremo Tribunal Federal e comecei a sessão dizendo que eu não sabia como começaria aquela sessão por causa da dona Marinette. E jamais pensei que 8 anos depois estivesse eu a julgar este caso. Este processo, como eu já comentei com alguns, tem me feito muito mal espiritualmente, muito mal psicologicamente, muito mal até fisicamente nessas últimas semanas, que eu leio e releio e assisto documentos e assisto vídeos sobre tudo que se passou. Para quem tem a minha fé, ministro Flávio Dino e eu, Mater Dolorosa não é uma imagem. É o mais profundo e humano símbolo de dor imposta pelo cruente deslimite que uma pessoa pode impor a outra. Eu aprendi que se pode arrancar a alma de um ser humano sem lhe rasgar as carnes. O assassinato de um filho, de uma filha, é bem a amostragem disso. O cordão umbilical que se desata no parto aqui é estilhaçado por um sicário de ódio desmedido, de ganância insaciável, de um descaso humano sem limites. A justiça humana não é capaz de apaziguar essa dor. Esse julgamento é apenas o testemunho tímido, quase constrangido da minha parte, da resposta que o direito pode dar diante da dor pungente e atroz, que tem aqui a face da mãe, da filha, do filho, das viúvas, da trabalhadora que se afirma ter sobrevivido, quando todo mundo tem o direito à vida e não à sobrevida. Esse processo, eu digo, presidente, me faz mal, pela impotência do direito diante da vida dilacerada, que a minha pobre humanidade é inábil para não saber como enxergar. Vou repetir o que falei há 8 anos atrás, no plenário deste Supremo, por não ter como enxugar a lágrima dessas mães, por Marielle, por Anderson, por não poder acudir Luiara, Arthur, de ver sem precisar olhar a ferida que as acomete a segurar vida fora como a sombra de suas almas que vão acompanhá-las para sempre. É certo que hoje Marielle e Anderson não têm mais limites. Nós é que seguimos com os nossos.
mas a gente persiste para que a vida de ambos, e especialmente a sua morte prematura, não tenha sido em vão. Nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nós passamos o segundo semestre do ano passado, também sob a relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, julgando 4 ações penais cujo objeto eram crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. Começamos 2026 com as mesmas amarguras e sobressalto que nos atravessaram neste período, com desarranjos institucionais, injúrias jurídicas ao povo provenientes, inclusive de servidores públicos com suas práticas, como posto nessa ação penal, contra a vida de pessoas que são exterminadas por incomodarem os alucinados interesses particulares de algumas pessoas. Naquelas ações como nesta, o ponto que me parece central, preocupante e amargo é o que se põe como semente fruto do maior mal que acomete os fatos narrados nesta ação, a corrupção. Os interesses pessoais que alucinam pessoas, iludem-nas com impressões de poder que as fazem tomar-se como gigantes ou semideuses, sem ver que são apenas servidores que deviam se preocupar com os fins dos cargos que ocupam, que é o interesse legítimo do povo. Não vejo risco maior para a convivência democrática nas relações sociais e estatais que a desonestidade e a corrupção. E não fosse ela, como também já disse o ministro relator, nós não teríamos chegado ao quadro nem de cometimento, talvez, desses crimes, nem da dificuldade de elucidá-los. Exatamente porque havia toda uma fumaça enorme, quase que uma parede a impedir que se chegasse à elucidação fácil desses casos. Meu voto, presidente, é um voto longo, mas eu farei juntada deles e vou apenas enfatizar alguns pontos dentro da linha que foi já expressa no voto do ministro relator. Apenas ao final eu preciso de um ajuste, porque eu só tinha falado da corrupção de um dos réus, e aí quero ouvir ainda sobre, para se for o caso, adaptar. Certamente será possível adaptar. Mas eu quero deixar claro que, neste caso, se alvejou uma mulher, se baleou um trabalhador, pai de família, feriu-se outra mulher, e essa rajada de submetralhadora que riscou a noite estilhaçou não apenas os corpos dessas pessoas, feriu o Brasil inteiro. E é sempre assim. 3 famílias foram especificamente mutiladas e essa ferida não tem cura. O que não se conseguiu foi ainda assassinar o processo democrático, nem matar a resistência imperativa que se põe para que a falência institucional não predomine e que se recupere o país deste quadro que se mostra aqui, foi relatado já pelo ministro relator e desde a denúncia pelo Ministério Público Federal. O que nós vamos fazer é aplicar o direito para assegurar a resposta devida às famílias, às vítimas, a toda a sociedade, como é em todos os casos de ação penal, e também na busca de uma recuperação institucional. Eu tenho me preocupado, ministro Flávio, ministro Edson, presidente, ministro Alexandre, ministro Zanin, com a ubris que os gregos tantos falavam, uma soberba, uma arrogância que acha que pode tudo, que pode fazer tudo, e que tudo vai ficar impune, que tudo vai ficar cobertado. E os gregos diziam que quando a ubris cobre alguém e afronta os deuses e enfrenta os deuses, eles alucinam as pessoas para que as pessoas em seguida se destruam. Eu acho que quando se chega, neste caso, a violência que prevaleceu, pelo menos para as vítimas, a violência escancarada foi exatamente decorrente desta soberba que faz com que as pessoas descolem da realidade e acham que pode fazer tudo, que são senhores da vida e morte de todas as pessoas. Neste caso, sobre as preliminares, ministro Alexandre, eu passaria por cima, quero apenas fazer, se Vossa Excelência me permite, uma referência sobre uma das alegações. Aliás, eu diria 2 delas. Nós já cuidamos da maioria, Vossa Excelência afirmou que apenas 2 referências são feitas durante a instrução e nas alegações finais, principalmente, que não tinham sido respondidas. Uma era sobre a competência do Supremo, eu queria afirmar sobre, especificamente,
Um deles afirma: por que estou aqui? Aliás, na tribuna também foi perguntado. Porque nós temos a perpetuatio jurisdictionis. Inclusive, é isso que nos dá agora a possibilidade de fazer a emendatio libelli, exatamente por isso, a mutatio libellis. É exatamente por isso, porque a denúncia veio aqui e, na denúncia, havia referência à obstrução especificamente, e eu narro. Eu relato, como Vossa Excelência deve ter incluído no voto. Então, como quando chegou aqui e se firmou a jurisdição, tanto para a descrição dos crimes, quanto para a indicação dos acusados, então denunciados, estava ainda no exercício do cargo, mesmo depois deixando de haver, continua-se no mesmo órgão competente. Então, que fique claro que não se está aqui assumindo competências que não são do Supremo, inclusive por este dado, que é um dado de direito que prevalece em todos os casos, nada de novo. E o segundo, que Vossa Excelência já respondeu, o ministro Cristiano também, é que haveria uma organização criminosa de 3, o Domingos Brazão, João Francisco Brazão e o Robson. Não, essa é uma jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, que ficam aqui, permanecem aqui, aqueles que, por uma questão de ou conexão probatória ou indicativas da ligação com a pessoa que tem o foro aqui, continuam. Nem por isso a outras pessoas. E a descrição feita pelo Ministério Público deixa claríssimo essa situação. Então, quanto às preliminares, não tenho dúvida nenhuma que nada a ser dito. No mérito, eu fiz o meu voto, redigi o meu voto de maneira a que, também como foi feito pelos ministros que me antecedem, haja referência aos tipos penais descritos, organização criminosa, indicado para aqueles 3 réus, e depois a questão específica dos homicídios triplamente qualificados e do homicídio qualificado tentado, na forma tentada. Queria aqui apenas, também, fazendo coro ao que já foi dito pelo ministro relator, fazer uma referência que me parece perfeitamente delineada, a questão da organização criminosa. O ministro Zanin também já descreveu, mas eu queria fazer aqui uma referência, porque se falou muito aqui na tribuna, na acusação, na defesa, sobre as milícias. Na obra República das Milícias, do Bruno Paes Manso, e num podcast em que ele entrevista algumas pessoas do Rio, incluídas algumas da área na qual se cogita dessa milícia, ou se afirma essa milícia atuante, há uma descrição que me parece séria e grave, ministro Flávio Dino, e que eu fiz questão de salientar em meu voto, porque se afirma, o ministro Alexandre agora disse, se quer ser dono, proprietário territorial. Nesta obra se mostra bem o que aconteceu do que era, primeiro, bando, era o bando do fulano, era o bando do ciclano, e o bando tem um líder. Quando afirma-se naquela obra, e também nas entrevistas feitas pelo Bruno Paes Manso, quando alguém no bando resolve e institucionaliza, se as autoridades começam a falar no dono do morro, que é a expressão usada, o dono torna-se proprietário de áreas e das pessoas das áreas. Então, ministro Alexandre, tudo que Vossa Excelência afirmou no início para descrever este quadro, de que aqui há violência política especificamente contra a primeira vítima, Maria de Francisco da Silva, eu digo, é uma violência política muito maior do que essa para mim. Porque adonar-se de algo é de algo que seja apropriável. Adonar-se de territórios, parece que nós saímos, nós no Brasil, tragicamente, do bando que tinha líder para o dono do morro, da pistola que deu a pistolagem, introduziu-se algo que piorou enormemente a situação, que é o fuzil, por causa da
capacidade por causa da distância e, portanto, se pode montar um bunker com predomínio e um controle de uma área muito maior, até onde alcança o fuzil. E um tiro de fuzil nós sabemos o que faz. Então, esta situação faz com que nós tenhamos introduzido, e o sentido me pareceu que o do voto exatamente do ministro Alexandre, estamos os dois de acordo, embora redações diferentes e autônomas, nós estabelecemos um feudalismo criminoso no Brasil. Estes crimes de milícias são praticados contra a soberania nacional, que não é uma questão externa, é também uma questão de Estado brasileiro em relação a outro Estado. E o Estado brasileiro que não consegue, como o ministro relator acaba de descrever, garantir que um candidato num processo eleitoral, presidente, possa fazer a campanha que é constitucionalmente garantida, legalmente garantida, administrativamente garantida, judicialmente garantida, mas não se consegue entrar. Nós temos um Código Penal que diz que o furto é crime, que o roubo é crime. A pessoa vai à delegacia, diz que sabe onde está o carro, e o delegado diz, o dia que a gente tiver uma operação lá que envolve aviões, que envolve helicóptero, que envolve 200 pessoas para poder chegar, porque senão ele não chega. Se tiver uma operação dessa, depois eu te dou uma resposta e eu te devolvo o carro. Qual é a soberania que o Brasil tem sobre esse território? Estes feudos estabelecem a vassalagem. Aspas, estou colocando entre aspas porque retirado destas obras sobre milícias. Estes donos, que são donos de posses, de coisas apossáveis, de territórios, de terrenos, que depois ele transforma em construções, e aí o ministro Alexandre gentilmente disse que ele presta serviços. Ele não presta nada, ele vende comprando o que seria, estou colocando entre aspas, a omertá, não a lealdade pessoal. Porque paga-se pelo gatonete, paga-se pelo gás, paga-se, não é por uma segurança, doutor Indemburgo, paga-se para que a insegurança que eles mesmos estabelecem não se volte contra um deles. Ninguém vive em segurança no sentido jurídico numa situação como essa. Há pouco tempo, presidente, eu estive numa escola e que eu perguntei, acho que, não sei se eu já narrei isso para Vossa Excelência, mas para o ministro Flávio eu narrei, perguntei para as pessoas que eles esperavam de mim, de uma juíza brasileira. E ela disse que ela queria que a mãe dela não tivesse... Uma menina de 15 anos se levantou e disse que ela queria que a mãe dela não vivesse com medo dentro de casa e ela não tivesse medo de sair à rua. O que nós estamos fazendo desse país? E o local que eu fui era um local em que eu entrei com mais algumas pessoas, até daqui, ministro, presidente, mas imagina, eu não entraria em outros lugares, porque talvez não me permitissem. Eu acho que, portanto, neste caso, nós estamos tratando de um quadro que não se pode, primeiro, tratar dessa ação penal como se fosse, e bem disse o ministro Alexandre de Moraes, não são fatos estanques. Não, esqueci o processo aqui, deu goteira no processo. Isto é um escárnio. A inteligência das pessoas deu goteira exatamente no processo no qual se estava apurando, nos autos nos quais se estava apurando alguma coisa. Não sei o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos. Ponha isso num quadro para ver que todo mundo sabe onde está cada um. Este quadro, portanto, me parece que o conjunto das práticas que são demonstradas nos autos, estou excluindo como fez o ministro Alexandre, porque a razoabilidade de alguma dúvida nem me acomete. O que me acomete é a falta de uma prova específica, objetiva e formalizada nos autos. A dúvida que eu tenho é de não fazer, não é de concluir, mas a conclusão condenatória é que, neste caso, eu preferi a corrupção, porque este é um caso típico de corrupção sistêmica. Então, sobre esta
organização criminosa armada, liderada pelos irmãos Domingos Frazão e João Francisco Frazão, e composta também pelo Robson, dá sequência a uma série de práticas que são reiteradamente comprovadas, mencionadas, ligadas a todo, que vão desde a grilagem de terra, exploração de mercado imobiliário irregular, domínio de controle territorial de áreas, de todas essas áreas, controle eleitoral, fazendo com que haja o vício do processo eleitoral pela impossibilidade de se garantir liberdade a candidatos e até a eleitores, sem que seja facilmente comprovado este quadro. São, como eu disse, neossuzeranos impondo uma vassalagem vil, uma vassalagem perversa a todas as pessoas que tenham que estar naqueles espaços. O mando é violentíssimo, a cobrança por aquilo que é necessário, como a distribuição e garantia de gás, que é mencionado com muita frequência nesses casos, tudo isso é mantido em situação absolutamente irregular. E, quanto a Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, foi dito ontem na tribuna que havia, inclusive, além do que o ministro Alexandre já especificou aqui, pode ter voto para outra pessoa, porque os eleitores são conhecidos no Estado, na circunscrição eleitoral, na zona eleitoral, mas e que eram ínfimos os votos para um. Eu tive o cuidado ontem de, na página do Tribunal Superior Eleitoral, verificar o que foi dito, e parece-me que deve ter tido uma pesquisa errada. Eu tenho aqui os dados, eu tenho todos os dados de todas as áreas nas eleições. Não é fato que haja poucos votos dados. E estou dizendo, isso está aberto no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificação. Claro que se contar numa urna, numa zona eleitoral, chega-se a um número relativamente pequeno, mas os votos são contados, é urna a urna mesmo, é zona eleitoral a zona eleitoral. Então, eu não tenho dúvida que havia vantagens econômicas, vantagens eleitorais, vantagens políticas, e aí faço uma referência, ministro Alexandre, ao que Vossa Excelência também, e apenas reiterando, disse o porquê da escolha e da decisão pelo planejamento, administração e execução de Marielle Francisco da Silva. Vossa Excelência afirma, além de tudo, tinha-se também a questão de ser uma mulher negra, que começa a incomodar, e uma das falas muito projetadas várias vezes, e em TV aberta, da Marielle, ela dizendo, sou uma mulher e uma mulher negra, e não é porque sou mulher que não vão ter que ouvir minha voz. Eu vou falar. Esta fala é importante, mas há um lado mais perverso, ministro Alexandre, embora me pondo inteiramente de acordo com tudo quanto Vossa Excelência afirmou. Nós, mulheres, e mesmo eu, branca, e mesmo eu, juíza, nós somos mais ponto de referência do que sujeito de direitos. Sabe aquela que está ao lado daquela mulher magrinha? Sabe ao lado daquela de cabeça branca? Sabe? Nós somos referência. Nós somos quase, muito parecidas com seres humanos, mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito mais fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente, é muito mais fácil. Continua sendo. E, dona Marinete, não acho que é só sua filha. Eu estou falando, como a minha mãe também poderia dizer, é mais fácil me matar do que matar um dos outros três aqui. Porque não vai acontecer nada. O que eles não sabiam que aconteceria. E quando se tem a terceira reunião, em que eles dizem... estava todo mundo nervoso, foi uma reunião tensa, foi por causa da repercussão, porque era um recado. Marcelo Freixo, quando foi cogitado inicialmente do que está nos autos, era mais difícil, chega-se a dizer expressamente, e a Procuradoria realça esse ponto, é presidente de partido, aí não pode. Mas uma de nós é só para dar um recado, se continuar vai ter o mesmo fim. E isto não é incomum, tragicamente, e eu espero
que as próximas gerações não tenham que cogitar sequer deste tema. Mas é isso mesmo, é uma violência política, é uma violência... E aí a afronta é maior. Ué, agora, além de tudo, mulher fala, ainda fala alto e ainda fala na minha área? O que é isso? Né? Só falta dizer em que mundo nós estamos. Pois é, estamos num mundo em que queremos direitos iguais. Estamos num mundo em que todo ser humano tem que ter o respeito pelos seus direitos. Estamos num mundo em que a dignidade é exigida da humanidade, da pessoa humana, e não de um homem branco médio ocidental. É isto. Então, eu acho que este é um dado que levou à escolha e que só agrava. Não explica, não justifica, jamais, acho que em nenhum tempo, mesmo como Vossa Excelência lembrou, ministro. A misoginia era até cogitável antes, hoje nem cogitável pode ser, que dirá levar ao assassinato que levou. A manutenção, portanto, dos ganhos e da manutenção também de todos os comportamentos territoriais, econômicos, financeiros, político-eleitorais, tudo isso junto fazia com que se chegasse à atuação, como foi dessa organização criminosa, deve-se dizer, muito bem estruturada. Basta ver o que foi narrado aqui, repetido por Vossa Excelência hoje, ministro, e mencionado da tribuna, claro, com explicações como é do dever perfeitamente compreensível e garantido a todo mundo da defesa. Compra-se um terreno que depois vale tanto e depois passa uso capião, o mesmo advogado é advogado que faz com que ele seja testemunho do outro num cruzamento infernal de dados e de jurisdições, utilizando, inclusive, valendo-se do Poder Judiciário de maneira ilegítima, de maneira absolutamente contrária aos fins a que se destinam as normas jurídicas, incluídas essas sobre uso capião. Portanto, o modo de atuar, o modo de agir, que tem a ilustração e a comprovação em todas as passagens desta ação penal, quer por testemunhos, quer pelos documentos, comprovam para mim, como já foi dito aqui nos 2 votos, ministro-presidente, que me antecederam, relatório final do inquérito 4954, associação dos réus com outros e também entre estes réus desta ação, tudo isso a demonstrar, na minha compreensão, de maneira muito assertiva, formalizada, alinhada, de todos os interesses que se somaram, que se conjugaram para chegar à prática criminosa e, com isso, imagino-se que desse um basta, era o que talvez quisessem que acontecesse, com o conjunto probatório produzido neste processo. Eu afasto as alegações tanto de insuficiência de provas articuladas, quanto de precariedade e de um ou outro estar desses 3 réus. Robson, que era, como comprovado também, inteiramente ligado aos réus Domingos Brazão e João Francisco Brazão, que era responsável pelas cobranças na região de Jacarepaguá, a sua atuação típica de milícia em favor deste grupo, nega ele ser miliciano, chegou-se a dizer aqui que ele não teria aparato até pela condição de vida, por ser casado. Bom, eu não entendi muito bem, então isso aí não posso responder, até porque Escobar também era, e casado até de mais de 2 décadas, ou quase 2 décadas, isso não muda nada. Portanto, me parece que a atuação está perfeitamente comprovada, também a desqualificação que o ministro Alexandre hoje lembrou do Disque Denúncia me parece não apenas inusitada, como até incompreensível, porque tem sido um instrumento que tem militado em favor do esclarecimento, pelo menos de colocar em atenção determinados comportamentos, determinadas áreas. Afirma-se também numa das alegações que os atos que foram imputados eram lícitos ou meramente administrativos. Os atos foram praticados e os atos foram devidamente submetidos aqui a um crivo do contraditório que, tendo comprovado, faz sobre eles incidir a imputação, ou seja, de organização criminosa armada.
Quanto aos crimes de homicídio triplamente qualificado, um na forma tentada, triplamente qualificado, sendo que incide também o inciso 5, ministro Alexandre, na minha compreensão, não apenas os incisos 1, 3, 4 e também 5, quando se tratar das vítimas Anderson Pedro Matias Gomes e o tentado, porque eles foram para encobrir os outros. Então, tem mais um inciso. Mas a consequência é a mesma, apenas aquelas 3 qualificadoras e também, como Vossa Excelência até expôs em seu voto, que o objetivo era encobrir, nós temos também este dado, mas também não altera a conclusão. Tudo que foi afirmado pela defesa, no sentido de que um não estava no local, como era o caso do Ronald, sendo que tanto a legislação quanto a jurisprudência é taxativa no sentido de que na prática criminosa não se tem necessariamente a pessoa, aliás, é comum o mandante estar num local público de amplo conhecimento para construir o seu álibi. Isso é o mais comum que se tem, talvez das práticas mais corriqueiras. E numa das entrevistas a que assisti também na imprensa, em TV aberta, de alguns anos atrás, quase que eu pedi para Vossa Excelência explicar melhor, ministro Alexandre, mas não era para mim, então achei que não precisava. Um dos réus afirma que ele não foi considerado, foi considerado para ele autoria intelectual, e que ele olhou todo o Código Penal e não achou esse crime. Então, Vossa Excelência já explicou, como está na denúncia do Ministério Público, foi considerado o autor imediato, mandante no jargão comum, e que, portanto, ele responde rigorosamente nas mesmas condições, devidamente comprovado que ele tinha cogitado, decidido, planejado e determinado a execução. Inclusive, nós temos no processo várias vezes, foi no final de 2017, a prática foi 14 de março de 2018, comum nós vimos no processo um deles dizendo, demorando demais, e isso, porque o rival teria dito não pode ser perto da Câmara, nem saindo, nem chegando, e um deles chega a dizer, então, por que ele não vem fazer? Porque estava demorando demais, quer dizer, o planejamento e a sequência ininterrupta. Isso tudo a demonstrar sempre mais e mais que a qualidade da prova produzida é suficiente para a elucidação da autoria imediata dos denominados crimes de mando, tal como posto neste caso, tal como comprovado neste caso, valendo tanto para Domingos Brazão quanto João Francisco Inácio Brazão, para, aspas, fechar o negócio. E o negócio foi fechado nos termos do que aqui comprovado. Há os encontros, a localidade dos encontros, perto da Transamérica, quando que aconteceu, por que aconteceu, a prova oral produzida em juízo, os elementos de informação todos produzidos demonstrando a mesma conclusão. O mesmo se dá em relação ao Ronald, que também tenta afirmar que ele não teria tido participação e que fica devidamente comprovado, inclusive a ligação do telefone do Laerte no dia de manhã para indicar, e aqui foi dito, ninguém sabia porque era a voz. Sim, mas tem exatamente a localização e em que condições estava cada um deles, para definir que seria naquele dia que a Marielle iria à Casa das Pretas, e com isso seria o momento adequado para que se tivesse aquela conclusão. Isto tudo, portanto, me leva a que quanto a estes três, Domingos Brazão, João Francisco Inácio Brazão e o Ronald, eu não tenho nenhuma dúvida que está devidamente comprovado objetivamente. Quanto a Rivaldo,
na denúncia a ele se imputou ter concorrido para a prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, empregando a autoridade do cargo de chefia, que então ocupava na estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer a garantia necessária aos autores intelectuais do crime de que todos permaneceriam impunes. A atuação do Rivaldo para acobertar, redirecionar, impedir a elucidação do crime, me parece que haja provas. E provas até nos autos, de maneira contundente, objetiva e formal. A referência feita antes é que é frágil. Ele teria afirmado, mas não há um dado concreto comprovando que ele afirmou e assegurou. Fez o arrego e depois, por causa desse pré-pago, ele teria que honrar até o final a impunidade dessas pessoas. Também, quanto a isso, a apuração seria de corrupção, e aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, já tinha falado antes, da questão da corrupção, que é gravíssima, que é séria e que eu acho que me parece devidamente comprovada, e sobre isso eu teci mais considerações no meu voto. Até porque citei em meu voto, presidente, algumas passagens sobre essa corrupção endêmica que impede outras atuações para a garantia do direito no Estado democrático. Citei em meu voto, falando da corrupção, ministro Alexandre, que me parece dramática a situação e gravíssima, e que é comprovada na fase de atuação deste réu, Rivaldo. Eu fiz uma menção, uma referência a um estudo do professor Miguel Lage, que se chama Democracia de Cupins, e ele diz que é uma ameaça perigosa que representa para a democracia a corrupção nas instituições, especialmente, eu digo eu, não foi o professor que disse, nas instituições de forças de segurança, porque essas impedem toda uma atuação e a segurança, e minando-se a confiança nas instituições, mina-se a confiança na ideia da justiça e mina-se a confiança no Estado democrático. Ele afirma, presidente, que a corrupção, aspas, vem de dentro, nestes casos, como ferrugem que consome o ferro, ou como cupins que devoram a madeira. O cupim não aparece de uma vez, ele aparece devagar, quase imperceptível, come pelas bordas, instala-se nos vãos que deixamos abertos, avança nas sombras, e quando percebemos já é tarde demais. A estrutura está de pé, mas a sustentação já se foi. Eu digo, a corrupção, então, engole o Estado a partir de suas entranhas, carcome os órgãos, adoece a sociedade e não apenas mata pessoas, mas mata a possibilidade de convivência social por degradar todas as formas de confiança que permitem a convivência sossegada entre cidadãs e cidadãos. Na presente ação penal, que pelas ações consistentes, devidamente comprovadas, de garantia e de promessa de impunidade aos mandantes e executores, o acusado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior teria, e aí eu tinha acrescentado, então, nós conversamos antes, o crime de corrupção, eu menciono e retirei da denúncia oferecida, que havia já referência, embora se peça também para mandar para a primeira instância para apurar outros crimes de corrupção. Portanto, eu tinha, não estava realmente condenando o Rivaldo, votando pela condenação do Rivaldo no crime de homicídio, porque eu não tenho dúvida razoável da prática, eu não tenho como comprovar que a minha dúvida tem sustentação em fatos havidos no processo. E o processo, como se sabe, é um xadrez, é um pano de xadrez. O que aparece nos autos é o que nos importa, que são as partes em claro. O que não vem aqui, que eu possa comprovar para dizer que não é, que diz em falatório, eu não posso tomar em consideração. Quanto à corrupção, pelo que se comprovou devidamente, formalmente, em termos da prática dele, na parte, no dado posterior, o acobertamento, a busca de, vou usar a expressão que está nos autos,
desviar o canhão para o outro lado, não tenho dúvida nenhuma da participação. A inclusão do Giniton, tudo está devidamente provado. Ele deve e pode ter feito arrego, ele pode ter recebido para este crime, não só para este. Ele disse que seria conveniente que não fosse perto da Câmara Municipal do Rio, mas não há prova definitiva de que seria para este, com este, levando ao homicídio naquela data e daquele jeito. Por isso eu tinha apenas me referido e votando pela condenação da corrupção. Vossa Excelência acresce o da obstrução. Por que eu não tinha me referido a ele, ministro? Porque na outra sexta-feira nos veio a notícia de que teria aqui o inquérito, no inquérito específico tinha havido a denúncia por obstrução. Então, mas eu reajusto meu voto para acrescer, uma vez que nós coincidimos até aqui quanto à corrupção, acrescentaria desde que fosse, Vossa Excelência, também posso ficar vencida no ponto, não tem problema, desde que fosse a corrupção para este crime, ou para a organização criminosa, como Vossa Excelência afirma, mantida a continuidade das investigações, tanto as que correm em primeira instância, que estão a cargo do GAECO no Rio, que já foram, inclusive, encaminhadas até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, até porque a corrupção, por exemplo, quanto a este crime, nós temos a prova do acobertamento e da atuação corrupta, nos termos do artigo 317. Entretanto, a descrição toda é no sentido de que teria acontecido isso endemicamente. Então, desde que não fosse para depois alegarem litispendência, nem dizerem que já houve coisa julgada aqui, o que faz com que ele possa se eximir de outros que podem ser apurados, não sei se serão, e que, portanto, mesmo a obstrução pode surgir para outros casos, eu adequaria o meu voto para acrescentar a obstrução, porque eu só afastei com base nessa circunstância. E, como o público vê, nós estamos tomando conhecimento um do voto do outro agora. Então, eu indago a Vossa Excelência só porque também não teria problema de eu ficar vencida, mas eu não queria me descuidar e como se a gente estivesse tornando ileso de outras práticas que são descritas. Presidente, Ministra Carmen, nós concordamos aqui, não só aqui, mas aqui também 100%. Eu fiz questão até de salientar que não apliquei emendácio libelli em relação à organização criminosa, porque houve denúncia específica em relação a alguns e não a ele. Mas isso exatamente porque tanto a corrupção passiva quanto a obstrução, e no meu voto eu detalho, são em relação a esses fatos. A corrupção em relação a esses fatos e ligado aos brasão, e a obstrução em relação a esses homicídios somente. Por isso que disse também que a denúncia oferecida pela Procuradoria vai ser analisada normalmente, porque a denúncia por obstrução, corrupção, é um geral, vários fatos que não estão... Pois é, por isso, por isso é que eu não tinha acrescentado, entendeu, presidente? Porque aí nós julgamos aqui, e pela emendácio libelli, nós estamos incluindo aqui, e depois se alega no outro processo, que já foi julgado por isso. Exatamente. E aqui, realmente, é um caso. Eu tomei o cuidado até de analisar a denúncia, a outra denúncia oferecida, porque lá há inúmeros outros fatos que não constam aqui, nós nem poderíamos condenar o réu por fatos que não constam aqui. Ministro Alexandre, claro, apenas tanto que nós não estamos condenando, pelo menos os votos até aqui, dados, não sei, voto do ministro-presidente. Mas o meu só vale um, aí tem 3. Mas sempre, o de Vossa Excelência era ministro da Justiça quando resolveu que era necessário que a gente desse a celeridade. Então, voto qualificado. Eu apenas pergunto ao ministro Alexandre se Vossa Excelência concorda com a ressalva da ministra Carmen explicitamente. E aí eu incluo. Na verdade, presidente, nem é uma ressalva, porque é exatamente assim. É um acréscimo. Não, eu já colocava isso também, especificamente em relação a isso. Então, nós concordamos
totalmente e vai constar isso. Eu só quero aproveitar, presidente. Por não. Sempre se aproveita de mim, você já notou, não é? Não, quero me aproveitar do presidente. Fica pior. Melhor aproveitar de mim. Então, para dizer que os homicídios também, nos termos da minha condenação, em relação às duas vítimas, que não a Marielle, o homicídio, a tentativa de homicídio, eu incluí o inciso 5º também. Só porque... Ministra Carmen, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Claro, por favor, com muito gosto. Eu também coloco no meu voto, na linha do que disse agora o ministro Alexandre de Moraes, em obter dictum, de que as investigações continuam em relação a outras eventuais e hipotéticas obstruções, assim como em relação a eventuais hipotéticos outros crimes que tenham sido praticados. E, de fato, eu delimito apenas em relação a esses 3 homicídios. Então, estamos de acordo todos aqui, e neste caso, presidente, considerando que, quanto a este homicídio, não se vai cuidar, a estes homicídios não se vai cuidar nos outros. Em compensação, este julgamento em nada toca os outros casos, incluído aqui esta denúncia apresentada algumas semanas atrás. E com isso, presidente, eu, então, estou concluindo, no sentido exatamente do que foi feito, então, pelo ministro, tranquilizar contra a inclusão do inciso 5º quanto ao homicídio, aos homicídios. Estou julgando procedente a pretensão parcialmente, apenas em relação ao Rivaldo, com esta emendatio libelli, que aí, então, estou acrescentando a obstrução e nos termos do voto do ministro relator, eu estou julgando procedente para condenar Domingos Inácio Brazão pela prática dos crimes de organização criminosa armada, também pelo homicídio triplamente qualificado consumado de Marielle Francisco da Silva, pelo homicídio qualificado consumado de Anderson Pedro Matias Gomes, pelo homicídio qualificado tentado de Fernanda Gonçalves Chaves, em concurso material e de pessoas também, não é, ministro? Também. João Francisco Inácio Brazão, também, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, os 3 homicídios, inclusive um na forma tentada, em concurso material e de pessoas. Paulo de Alves Pereira, também pela prática dos crimes neste caso, só crimes de homicídio, os 3 homicídios, o Domingos Brazão e João Francisco Brazão pelos crimes de organização criminosa e também assim, Robson Calixto Fonseca, que neste caso é apenas por este crime. Eu termino, presidente, afirmando que tudo quanto foi apurado, e mesmo quase uma década depois, em parte pela atuação do Ministério Público, da Polícia, que, como o ministro Alexandre lembrou, atuou com todas as dificuldades, de Vossa Excelência, que, como ministro da Justiça, então, deu uma ênfase, uma celeridade para que houvesse apuração, fosse qual fosse, não se sabia qual que viria a ser, mas, de toda forma, várias vezes a gente tem escutado nesses 8 anos que Marielle, Anderson continuam presentes, o direito também continua presente, mesmo a justiça frágil como é a humana.